Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, iniciando um novo capítulo do livro de vocês, que é o capítulo que fala sobre os europeus que disputam o mundo atlântico. Então a gente vai falar sobre as disputas é, na América pelos países da Europa, as diversas brigas que tiveram, invasões, conflitos entre os países europeus. Mais especificamente a gente vai falar do nosso caso do Brasil. Então a gente vai falar um pouco sobre a disputa, principalmente entre Portugal e Holanda. Aqui a gente tem um mapa do que era a divisão da América nessa época. Quando começaram as grandes navegações, Portugal e Espanha dividiram o mundo entre eles, seguindo essa linhazinha aqui que era chamada de Tratado de Tordesilhas. Essa linha foi feita pelo acordo antes da chegada dos europeus à América. Então, quando ela foi estabelecida, ela passava, por exemplo, em cima do Brasil, que hoje é o Brasil. Por essa linha, quando os portugueses chegaram ao Brasil, lá entre aspas, o que a gente fala de descobrimento, o Brasil era só essa parte aqui de verde, ó. A outra parte aqui em amarelo, que hoje é boa parte do território brasileiro, ela pertencia à Espanha. Então ela não fazia parte do território comandado pelos portugueses. O Brasil era essa parte aqui, ó. O mapa do Brasil era isso aqui. E aqui a gente vai estudar um pouco da invasão holandesa, que durante um período da nossa história, os holandeses invadiram um território que pertencia a Portugal e dominaram boa parte do que hoje seria o território do Nordeste, que é essa parte aqui em roxo. Então a gente vai estudar esse processo, começando por um processo conhecido como União Ibérica. Então assim, Portugal chegou ao Brasil e comandava o Brasil, como boa parte das terras que tinha aqui na América e parte da África. Só que de 1580 a 1640 aconteceu um fenômeno que ficou conhecido como União Ibérica. Portugal e Espanha foram os dois grandes países que iniciaram as grandes navegações e eram rivais. Só que em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, ele morreu durante uma batalha, durante uma guerra que ele estava travando, e ele morreu sem deixar herdeiros. Ele não tinha filhos. Tradicionalmente, a gente sempre fala que quando um rei morre, o, quem vai assumir no lugar dele é seu filho. Só que ele não tinha filhos. Então surgiu um grande problema. Quem é que vai ficar no lugar do rei quando ele morreu? Quem vai ser o futuro rei de Portugal? Diante dessa situação, começou um grande questionamento. E aí foram procurar os parentes mais próximos, que poderiam assumir já que ele não tinha filho. Diante disso, o rei da Espanha, que era primo distante de Dom Henrique, ele vai e toma o reino de Portugal, ele vai assumir o reinado de Portugal. Então Filipe II, rei da Espanha, invadiu Portugal e assumiu o trono português. O período em que Portugal e Espanha, os dois países, foram governados por um só rei, que era o rei Filipe II, ficou conhecido aqui como União Ibérica. Então foi um período em que os dois países ficaram unidos. Por que União Ibérica? Porque a região onde está localizado Portugal e Espanha é chamada de Península Ibérica. Então por isso o nome União Ibérica. Com a União Ibérica, a Espanha passou a controlar todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. Então, durante esses 60 anos aqui, quem dava as ordens no Brasil era a Espanha. E isso vai gerar um grande problema. Então, assim, eles passaram esse tempo todo aqui sobre o domínio da Espanha, até que vai acontecer o fenômeno conhecido como restauração. Vai ser quando uma família rica de Portugal, a família Bragança, liderada pelo Duque de Bragança, apoiado pela nobreza e pela burguesia, pôs fim ao domínio português, iniciando uma nova dinastia, uma nova família vai assumir o poder, que é a família dos Bragança. Então, esse período de união entre Portugal e Espanha, ela teve consequências, principalmente aqui no Brasil. Principal consequência aqui, ó, consequência da União Ibérica. Do início, quando os portugueses passaram a ser dominados por Portugal, nada mudou na administração do Brasil, continuou do mesmo jeito, que continuou sendo administrado pelos antigos funcionários portugueses. O problema maior vai ser na briga, que vai ter consequências para o Brasil, na briga entre
a Espanha, que passou a mandar no Brasil, e a Holanda. A Holanda, nós estudamos que a Holanda ela tinha um papel muito importante no processo do açúcar brasileiro. Os holandeses vinham para o Brasil, pegavam o açúcar e levavam para vender na Europa. Com a União Ibérica, esse processo acabou. Em 1581, a Holanda ela vai iniciar uma luta para se libertar dos domínios da Espanha. Então a Espanha mandava na Holanda. A Holanda vai iniciar uma briga para se tornar independente. A proclamação da República das Províncias Unidas chamada, que é lá a Holanda e os outros países vizinhos que tinham. Como represália, como vingança, o rei Filipe II proibiu a Holanda de comercializar com o processo do açúcar brasileiro. Então ele proibiu os holandeses de virem para o Brasil, pegar o açúcar e levar para vender na Europa. Essa era a grande fonte de riqueza da Holanda, pegar o açúcar e revender, porque gerava muito dinheiro. Eles não podiam mais fazer isso. Em consequência, os holandeses vão começar a se organizar para tentar recuperar esse comércio. Então, o que vai acontecer? A ocupação do Nordeste brasileiro. Os holandeses vão se preparar para invadir e tomar o Brasil. Como? Primeiro, teve a criação da Companhia das Índias Orientais em 1602. Era uma empresa encarregada pelo controle do comércio com o Oriente. Então, essa empresa era responsável por fazer o comércio lá com as Índias, por exemplo. E depois foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, que era responsável pelo comércio do Atlântico. Então essa empresa seria responsável por fazer todo o comércio dos holandeses com a região aqui do Oceano Atlântico. Essa empresa ela foi encarregada de liderar o que ficou conhecido como invasão holandesa. Ela seria responsável por invadir o Brasil para retomar o comércio de açúcar entre o Brasil e a Holanda. Então, esse processo de invasão holandesa ao Brasil, ela teve dois momentos. Primeiro, eles invadiram a Bahia em 1624. Em 8 de maio de 1624, eles vão invadir a Bahia. Só que eles vão ser derrotados. A Bahia era a região mais protegida, era a capital do Brasil na época. Então tinham o exército para proteger. Os holandeses não estavam tão preparados. Então eles invadem a Bahia e acabam sendo derrotados. Os holandeses chegaram a invadir Salvador, que era a capital, mas não resistiram muito tempo e acabaram sendo derrotados, usando táticas de guerrilha e apoiado pelos índios, as tropas dos brasileiros expulsaram os holandeses aqui do nosso território. A expulsão dos holandeses ocasionou um grande prejuízo à Companhia das Índias Ocidentais. Eles perderam muito dinheiro nesse ataque que foi mal planejado durante a invasão. E aí eles ficaram meio que sem condições de fazer um novo ataque. Só que a situação mudou quando, em 1628, a Companhia das Índias Ocidentais ela consegue fazer um ataque de pirataria. Eles roubam um navio espanhol que estava lotado, carregado de ouro e de prata. Você imagina aí você pegar um navio grandão, cheio de ouro e de prata. Eles roubaram esse navio, pegaram esse ouro e a prata e usaram o dinheiro desse roubo para financiar, para usar, para se preparar para atacar o Brasil novamente. E dessa vez eles escolheram um outro local, que foi Pernambuco. Pernambuco era o estado, vamos dizer, mais importante do Brasil, que era onde estava a principal produção de açúcar, que era a principal fonte de riqueza que o Brasil tinha na época. Então, a construção de um estado holandês. A escolha de Pernambuco, por que eles escolheram Pernambuco? Pela importância da produção do açúcar. Lá estavam os principais engenhos do Brasil, então era onde o dinheiro poderia ser encontrado mais fácil. Usando o açúcar para revender, era a fonte de riqueza que eles precisavam. Os holandeses pegaram o dinheiro aqui, que eles roubaram do navio espanhol, e eles prepararam um ataque com cerca de 56 navios atacando a região de Pernambuco. Os pernambucanos até tentaram resistir. O governador de Pernambuco, que era Matias de Albuquerque, quando ele viu que estava sendo atacado, ele fugiu da capital de Pernambuco, Recife. Na época, na verdade, era Olinda. E aí ele vai para o interior, para a região se esconder, para organizar uma luta de resistência. O exército pernambucano lá e o exército pernambucano, junto com o exército português brasileiro,
Eles conseguiram resistir por 5 anos de luta, até que uma pessoa da região, chamada Domingos Fernandes Calabar, ele passou a ajudar os holandeses. Esse cara chamado Calabar, ele sabia como os pernambucanos usavam para lutar. Eles usavam tática de guerrilha, então eles se escondiam, aproveitavam as matas, e o Calabar conhecia muito a região. Então ele passou a dizer, ó, se vocês forem bem ali, lá é um local onde os pernambucanos podem se esconder. Então vão pelo outro lado que vocês peguem de surpresa. Ele passou a ajudar. Isso levou os holandeses a conseguirem a vitória. Os holandeses conseguem derrotar as tropas do Matias de Albuquerque e eles dominam Pernambuco e posteriormente grande parte do Nordeste. O Domingos Fernandes Calabar, ele entrou para a história do Brasil como um traidor do nosso país. Ele teria sido o cara que ajudou um país estrangeiro a tomar o Nordeste brasileiro. Só que existe uma discussão do seguinte: o Brasil que qual foi o Brasil que o Calabar traiu? Ele traiu o Brasil que era comandado pelos portugueses, ou ele traiu o Brasil que era comandado pelos espanhóis, que ele não aceitava a dominação espanhola. Ele não queria ser comandado pelos espanhóis. Então existe essa situação. Será se ele traiu realmente o Brasil ou traiu a Espanha porque não gostava? Mas ele acabou sendo morto por enforcamento como um traidor. Ele é considerado um traidor da história brasileira. Na próxima aula, a gente vai estudar a administração do Brasil pelos holandeses. Eles conseguiram tomar o Nordeste e aí eles passaram a comandar essa região. Aí essa parte vai ficar só para a próxima aula. Por hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, eu estou à disposição de vocês. É só entrar em contato. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.